Muitos assuntos sobre saúde, educação e também assuntos de nível geral. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei com você de segunda a sexta-feira aqui na sua Tchê Alegrete, das 5 até às 6 horas da tarde. Lembrando que Cidade Rural está para ESCO GD, Tecnologia em Energia, trabalha com o sistema fotovoltaico, pesquisa e desenvolvimento. E quem quiser mais informações, é só se dirigir até o seu endereço comercial, que fica lá nas dependências do Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, ou buscar mais detalhes sobre os projetos onde esta empresa está atendendo aí a todo o estado do Rio Grande do Sul e também fora, nas suas redes sociais e também em seu site escogd.com.br. Cidade Rural também está para a Raissa Cosmética Artesanal, é o canto mais cheiroso ali da rua Gaspar Martins 243. E também quem quiser conhecer mais sobre esses produtos artesanais, produtos para o rosto, produtos de linha ambiente, agora que a gente está no inverno e tal, também são produtos bons para serem colocados em lojas, em escritórios, para dar aquele cheiro gostoso, aquele aroma. É só procurar ali na Raissa, que também você pode conhecer os seus produtos através das redes sociais, Facebook, Instagram, raissacosmética.alegrete, porque esta loja é uma franquia de Curitiba. 5 horas e 4 minutinhos, Cidade Rural, seu vespertino de informações aqui da sua Tchê Alegrete. Marcelo, vamos às cotações dos produtos agropecuários. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos nesta quinta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento julho com contratos negociados a $9,14 por bushel, com elevação de 11 cents. No Brasil, não tivemos movimentação no mercado interno em função do feriado de Corpus Christi. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em julho, cotados em 63,52 cents de dólar por libra-peso. Café. Em Nova York, futuros de café arábica com entrega em julho, cotados em $100,70 a saca de 60 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Obrigado, Marcelo Vaz. 5 horas e 5 minutinhos. Para quem está ligando o rádio agora, você está ouvindo o Cidade Rural. Vamos com mais informações nesta tarde de sexta-feira, Marcelo. Parece até que é segunda, né? Ontem deu uma quebrada aí de gelo. Vamos parabenizar a nossa bailarina Dandara, que ontem teve aquela carreata bacana, várias pessoas participando aqui no nosso Alegrete. A Dandara, eu lembro que foi a primeira entrevistada quando eu iniciei o Cidade Rural aqui na Tchê Alegrete, faz uns 3, 4 anos. Ela ainda estava aqui em Alegrete, já estava de viagem, já tinha conquistado uma bolsa. Então, parabéns para ela, para toda a família. Orgulho nosso que carrega aí todas as nossas raízes aqui do nosso Alegrete mundo afora. Agora ela se encontra em Nova York. Vamos com mais informações, saber como é que vai ser este inverno. O Centro Americano de Meteorologia confirmou que o próximo inverno terá influência do El Niño, o fenômeno responsável pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico não será forte, mas suficiente para mudar as características da estação. Uma delas é o frio, que não deve ser muito intenso, como afirma o meteorologista da SOMAR, Fábio Luengo. Geralmente ele é mais frio e seco de forma geral, porém o inverno deste ano vai ser mais úmido, né? Então tende a ter chuva acima da média e temperaturas acima da média também. Mas isso não significa que não vai fazer frio. Vai ter aí seus períodos de frio, né? As chamadas ondas de frio, e essas ondas de frio tendem a ficar mais espaçadas neste ano e menos duradouras também, tá? Então não vai ser aquele frio que vai durar 1, 2 semanas assim seguidas, não. Vai ser uns 3, 4 dias, depois já volta a esquentar novamente.
O inverno começa oficialmente nesta sexta-feira e vai até o dia 23 de setembro. Já o El Niño deve permanecer forte até meados da primavera. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Viu, Cris? Frio forte. Até meados da primavera. Vamos ajeitar os casacos. 5 horas e 7 minutinhos. Vou mandar um abraço para o Jefferson Maidana Cambraia, o diretor do PROCON, que quando pode está aqui conosco. Ele está de aniversário hoje. Parabéns para ti, Jefferson. Muitas felicidades, luz, paz, prosperidade. Ele me mandou uma mensagem, mesmo estando aí do seu aniversário. Está lá no Angico, está lá na casa do seu sogro, o seu Wesley, que também é nosso ouvinte aqui da Tia Alegrete, e também está acompanhado da sua esposa Pamela. Muito obrigada pela audiência, um abraço para todos vocês, para todos os moradores aí do Angico, e tenham todos um ótimo final de semana. Vamos falar sobre saúde, Marcelo, vamos falar sobre as doenças degenerativas, que são os principais problemas da população idosa. A quantidade de idosos deve triplicar no Brasil até o ano de 2050, conforme projetam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e, por consequência, as doenças que afetam principalmente a população idosa é motivo de preocupação para profissionais do setor da saúde. O médico ortomolecular e endocrinologista João Branco aponta quais são os problemas de saúde que mais chamam a atenção em relação à população mais velha. As doenças crônicas principais que a gente destaca, de dependência, são as neurodegenerativas, principalmente Parkinson, Alzheimer, e quando a pessoa tem uma evolução da doença vascular que leva a um infarto cerebral. E principalmente quando você perde unidades motoras, você corre risco de ter fraturas, você pode falecer em detrimento de uma cirurgia grande dessa, de uma fratura de um colo de fêmur, de uma fratura de um osso longo. Em junho, em São Paulo, foi realizado o World Pro Health Conference, que reuniu médicos e médicas do Brasil e dos Estados Unidos para abordar os principais problemas de saúde para este público e possibilidades de tratamento. Branco comenta sobre uma das abordagens realizadas durante o evento. Que essas doenças são características, exemplo, um infarto agudo, que é uma doença momentânea que a pessoa quando falece, dentro do meio médio a gente chama de morte súbita. A gente foi questionar exatamente esse conceito. Existe a morte súbita? Ou essa pessoa não vem adoecendo gradativamente, esse vaso vem sofrendo processo de obliteração gradativos que, mediante um momento, aquilo ali oblitera de uma maneira que leva o coração a falir. Para o Dr. Branco, cabe à classe médica também ter em conta possibilidades que visem o bem-estar dos pacientes, como a absorção de conceitos da medicina integrada. E para ele, com o entendimento do motivo do avanço de uma doença degenerativa, por exemplo, é possível evitar progressões de problemas mais graves de saúde. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. Obrigada ao Diego Brião, 5 horas e 10 minutinhos, e na próxima semana acontece mais uma semana acadêmica da Unipampa Campus Alegrete, de 24 até o dia 28 de junho, final da semana de junho. E vejam bem, já estamos aí finalizando o mês de junho, gente. No dia 28, em especial, tem uma palestra que vai falar sobre água, os desafios da sustentabilidade ambiental e o atendimento das demandas. Vai acontecer às 1h30 da tarde, no auditório professora Márcia Cristina Cera, na Unipampa Campus Alegrete, dia 28, na próxima sexta-feira. Painelistas, deputado Jefferson Fernandes, engenheiro agrônomo Ivo Melo, que é o coordenador regional do IRGA, da Fronteira Oeste, e também faz parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Bicuí. A professora doutora Adriana Gindri Salbego, da Unipampa. A professora doutora Ana Rita Costenaro Parisi, do Instituto Federal Farroupilha. E o engenheiro civil Newton Trevisan, da Corsan, estarão presentes neste painel. Não seria um painel, seria um painel falando sobre a água, os desafios da sustentabilidade ambiental e o atendimento das demandas. 5 horas e 12 minutinhos, vamos com mais informações. Vou mandar um abraço para todos os
produtores rurais, horticultores em especial, que hoje estão já aí começando, quem pode, não é mesmo? Aproveitando o tempo bom para fazer as suas terras, aí já pensando, né, na sua próxima produção, embora a gente saiba que o arroz não esteja num bom período, por conta de valores, alto pelo custo também. Vou mandar um abraço para todos, em especial aí o meu esposo que está ouvindo aqui a Tchê Alegrete. E falando em arroz e saúde, o arroz orgânico é a alternativa saudável para prevenir o câncer. O arroz é um dos principais ingredientes na mesa do brasileiro. Porém, o consumo de alimentos que possuem agrotóxicos na sua composição pode ser prejudicial à saúde. Estudos comprovam que os químicos podem contribuir com o desenvolvimento de câncer e outras doenças crônicas. A nutricionista Morgana Oliveira explica por que os alimentos com agrotóxicos fazem mal. Os alimentos que são ricos em pesticidas e fungicidas, eles são pobres em nutrientes e antioxidantes. E esses antioxidantes que vão combater a obesidade, a diabetes, as doenças crônicas, o câncer, né? Então, o alimento com pesticidas, com agrotóxicos, eles acabam ficando muito pobres desses nutrientes e por isso que aumenta a prevalência de doenças em pessoas que usam, né, alimentos muito ricos em agrotóxicos. Segundo a nutricionista, os alimentos orgânicos são mais saborosos. Ela recomenda consumir pelo menos os principais itens da refeição orgânicos. Morgana explica também em que situações é mais recomendado a ingestão de alimentos sem agrotóxicos. Que são em gestantes, né, porque os orgânicos eles acabam interferindo na formação do feto, né, e tem vários estudos já comprovando o benefício dos orgânicos, né, para evitar doenças crônicas, evitar alergias no bebê, né. Outro grupo de risco que é fundamental que consuma orgânicos são os pacientes oncológicos, pacientes com câncer, pacientes com doenças crônicas como a diabetes. A nutricionista acredita ainda que, apesar dos produtos orgânicos serem mais caros, um aumento no consumo desses itens poderia fazer as marcas baixarem os preços no futuro. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Obrigada ao René Almeida, 5 horas e 15 minutinhos, para quem está ligando o rádio agora. Você está ouvindo Cidade Rural, o seu vespertino aqui da Tchê Alegrete, né, falando sobre saúde. Alguns setores aí têm muitas perdas econômicas com relação aos medicamentos. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, mais da metade dos medicamentos utilizados em todo o mundo não são usados pelos doentes como são prescritos ou como deveriam ser administrados. Essa situação traz perdas em relação ao valor terapêutico do medicamento. Como consequência, o próprio paciente não usufrui dos benefícios do produto no seu tratamento. Os prejuízos também são sentidos por toda a sociedade, inclusive com perdas econômicas por conta desse investimento ineficiente. É o que ressalta o diretor de desenvolvimento da profissão na Federação Internacional Farmacêutica, a FIP, Gonçalo Souza Pinto. Essa perda para o conjunto da sociedade traduz-se numa perda coletiva da saúde, da sociedade estar com menos saúde e menos produtiva, mas também em termos económicos. Estima-se que em todo o mundo essa perda de eficiência dos medicamentos tem uma correspondência económica da ordem do $500 bilhão por ano, o que corresponde mais ou menos a 8% do gasto sanitário mundial em todos os sistemas de saúde. Na avaliação do diretor da FIP, que é a organização que representa os farmacêuticos em todo o mundo, a tecnologia e o acompanhamento farmacêutico junto às equipes de saúde poderiam servir como instrumentos importantes para mudar essa realidade. A ideia é que os dados pudessem ser compartilhados por todos os profissionais de saúde envolvidos no atendimento do paciente. A tecnologia existe, está disponível, portanto é uma questão de a pôr ao serviço das pessoas e dos profissionais da saúde, de criar sistemas, de partilhar informação clínica sobre os doentes e informação sobre as alergias que possam ter, as doenças subjacentes, os diferentes profissionais, médicos, enfermeiros, outros que podem consultar e ver o doente, diferentes tratamentos que são receitados e ter uma visão global da situação do doente para poder realmente aconselhar e inclusive identificar interações entre medicamentos que são indesejáveis ou interações entre medicamentos e alimentos que a pessoa pode tomar.
Em 2017, a Organização Mundial da Saúde lançou um desafio global que tem como meta reduzir pela metade os danos causados por erro com medicamentos no prazo de 5 anos. Agência Rádio Web. Com informações internacionais, Denise Coelho. Obrigada, Denise Coelho. E cada vez mais nós temos que estar atentos sobre estas questões. Lembrando que hoje nós teremos o Papo em Família. Estará aqui conosco no estúdio as duas médicas, a doutora Marilene Campagnolo, pediatra, e também a doutora Nilva Pérez, que é ginecologista obstetrista. 17h18. Vamos com mais informações aqui no seu vespertino da Tia Alegrete. Temperatura de 22, 23 graus, está oscilando, mas provavelmente aí quando entardecer um pouquinho mais, vai dar mais uma esfriadinha, né? Ainda está o clima ameno. Vamos agora para falar sobre economia. Seguro para automóveis oferece proteções extras para o consumidor. O seguro de automóvel é um dos mais contratados e mais conhecidos do mercado segurador. Poucos sabem, porém, os serviços adicionais dessa proteção. Quem detalha quais são esses serviços é Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, a Confederação das Seguradoras. Mas, objetivamente, quais são os serviços que se oferece, basicamente, né? Além das coberturas, enfim? É assistência 24 horas, disponibilizando, então, um guincho para rebocar o carro para o local seguro, então para a oficina, assistência mecânica, entre outros serviços. Agora, é bom também sempre o segurado, o proponente ao seguro, estar bastante atento que ele precisa verificar qual é a área de atendimento desse serviço 24 horas, para saber se o trajeto dele comporta a limitação de assistência desses planos. Para saber mais sobre o mercado de seguros, acesse cnseg.org.br. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Cidade Rural, 5h20. Minha Casa Minha Vida terá imóvel com certificação sustentável. O programa Minha Casa Minha Vida ganhará o seu primeiro empreendimento com selo verde. A certificação Aqua, como é chamada, foi desenvolvida pela Fundação Vanzolini e avalia o desempenho econômico, social e ambiental do imóvel. O empreendimento Amades, da incorporadora Tarjab, será o primeiro edifício residencial do programa social a ganhar esta notoriedade. O condomínio está localizado no bairro Ipiranga, em São Paulo. O gerente de marketing e vendas da Fundação Vanzolini, Bruno Casagrande, acredita que o selo verde em um imóvel popular também serve como ferramenta de inclusão social. A certificação praticamente abrange todas as tipologias de empreendimentos, desde uma casa a um hospital, uma escola, um complexo multiuso. Então, uma certificação muito abrangente. E pensando em Minha Casa Minha Vida, empreendimentos populares, empreendimentos de interesse social principalmente, significa inclusão social quanto às melhores práticas de sustentabilidade. A certificação foi lançada em abril de 2008 e, de acordo com a Fundação Vanzolini, o Brasil é o segundo país com o maior número de certificações verdes no mundo, atrás somente da França. Atualmente são mais de 550 empreendimentos certificados, 60% deles são imóveis residenciais. O empreendimento Amades tem entrega prevista para janeiro de 2022. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Obrigada ao Daniel Fagundes, 5h21. Você está ouvindo Cidade Rural, aqui nessa sexta-feira, 21 de junho de 2019. Vou mandar um abraço para a gringa lá no Mariano Pinto e toda a sua família, que está sempre na escuta da Tia Alegrete e aqui do Cidade Rural, sempre acompanhando as informações e também me informando, dando informações lá daquela região do Mariano Pinto. O número de programas maliciosos cresce em smartphones. Aí tem que abrir os olhos, gente, com as crianças, principalmente adolescentes, que estão toda hora com o celular na mão. Você recebe uma mensagem de texto informando que possui débitos em haver com um determinado banco. Sem questionar a origem da mensagem,
clica no link que contém nela e digita seu login e senha do Internet Banking. Pronto, você acaba de cair num golpe. O número de links fraudulentos e outros programas maliciosos usados para roubar dados bancários tem crescido nos últimos tempos. A Kaspersky Lab, uma empresa de segurança virtual, detectou 30 mil arquivos desse tipo só no primeiro trimestre de 2019. No total, mais de 300 mil usuários foram atacados. O pesquisador da Proteste, Thiago Porto, alerta para as novas estratégias de crimes virtuais. Antigamente a gente utilizava muito o Windows, né? Então era o Windows e o Mac por ser um sistema fechado tinha um pouco menos de malware, mas a gente sempre usava o Windows. Hoje já não é mais uma realidade. Hoje em dia os smartphones, eles em acesso à internet, estão maiores do que os computadores. Então é óbvio que acaba que o hacker ele vai fazer o quê? Ele vai tentar ter outro tipo de acesso, né? Já que o Windows não é mais a gama, né, de que ele pode conseguir as informações, ele vai tentar as informações de algum outro modo, que é o modo do mais acessado de hoje, que é o mobile. Ele recomenda ter sempre um antivírus instalado no dispositivo e dá dicas de práticas que dificultam a ação dos criminosos. Só baixar aplicativos que você conhece, evitar clicar em links na rede social, links em e-mail, em SMS, evitar esses pontos, não deixar seu celular na mão de pessoas que você não conheça, até mesmo porque uma pessoa pode instalar esse aplicativo forçadamente pela mão mesmo, né? Não usando a internet, mas sim utilizando o método físico para poder fazer isso. Atentar para as permissões que os aplicativos pedem quando são instalados e ter uma senha de bloqueio também são medidas importantes para evitar ataques virtuais. Em caso de dúvidas, acesse proteste.org.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Obrigada ao René Almeida. Vamos com mais informações sobre o esporte. Parceria quer impulsionar a inclusão social por meio do esporte. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, acompanhou nesta quarta-feira a assinatura de um termo de compromisso entre a União e a Caixa Econômica Federal para a inclusão social de pessoas com deficiência por meio de atividades esportivas, culturais e educacionais. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, no Centro Paralímpico em São Paulo. Terra destacou que o esporte é fator de mudança e salientou o esforço do governo federal para incentivar, principalmente, os atletas paralímpicos. É uma prioridade nossa a questão da inclusão das pessoas com deficiência e o esporte é o grande fator de inclusão, é o grande fator de prevenção da violência, de prevenção das drogas. O Brasil fazer mais medalhas na Olimpíada, fazer mais medalhas na Paralimpíada, ganhar os campeonatos de futebol, tudo isso ajuda a levantar a autoestima do povo brasileiro, que é muito importante nesse momento de virada, de mudança no Brasil. Funcionário do Comitê Paralímpico Brasileiro acompanhando os atletas, Luiz Cavalli, disse que o resultado do investimento vai além da inclusão. Ele retira essa pessoa de um estado de vulnerabilidade onde ela pode estar vindo a ser cooptada pela criminalidade. Eu enxergo hoje o esporte paralímpico como uma ferramenta importantíssima de criar cidadãos de bem. O Centro de Formação Esportiva promove a iniciação de crianças com deficiência física, visual e intelectual na faixa etária de 10 e 17 anos em 8 modalidades paralímpicas. O espaço também recebe atletas de alto rendimento, como a medalhista olímpica de judô Alana Maldonado. Ela reiterou a relevância das ações do Ministério da Cidadania para impulsionar o esporte paralímpico e apoiar quem mais precisa, seja diretamente com o programa Bolsa Atleta ou indiretamente por meio do pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC. É um investimento que nos dá um suporte, podemos levantar todos os dias com uma certa tranquilidade, né, de poder fazer as nossas atividades, nossos deveres, no nosso caso treinar, se dedicar, né, em busca dos nossos sonhos e nossos objetivos. E a Bolsa Atleta nos dá esse suporte para chegar lá no grande evento que é os Jogos Paralímpicos e trazer um bom resultado para o Brasil. A Caixa vai investir R$10 milhões no Centro de Treinamento Paralímpico durante um período de 4 anos. O presidente da instituição, Pedro Duarte Guimarães, ressaltou o papel da Caixa e as parcerias com o Ministério da Cidadania. A gente tem várias parcerias dentro do Ministério, nós temos várias conversas e nós vamos fazer isso pelo Brasil inteiro. E esse é o segredo. E a Caixa é um instrumento de política pública com resultado financeiro positivo e com ações sociais. Para mais informações, acesse cidadania.gov.br. Reportagem Henrique Jasper.
Obrigada ao Henrique Jasper, 5 horas e 27 minutinhos. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 24, iniciam os atendimentos do terceiro turno, das 6 da tarde às 9 da noite, na ESF Rondon, PAN e Centro Social Urbano. Vamos para o nosso intervalo, Marcelo. Em seguida, nós temos Papo em Família. Voltamos já! Aqui o entardecer da Querência é diferente. Tem música, avisos e Neuritito de segunda a sexta a partir das 18 horas. A Joalheria e Óptica Tio João trabalha com relógio de parede, despertador, bombas de prata e ouro, cuias, óculos solares e de grau. Tio João, há vários anos no ramo joalheiro, com credibilidade e confiança. Sampaio, 1066, fone 34225370. Ouça aos domingos aqui na Alegrete, programa Vaquianos, das 11 às 12h15. Apoio Cultural, Mercado Tâmara, Supermercado Prodóximo, Odonto Guterres, Comercial de Bebidas Bedinoto, Autopeças Cidade Alta, Mercado Manganelli, União Gás, Alberto Ferreira da Costa e Esposa. Não podemos entregar para os homens de jeito nenhum. Agenda convida. Traga sua consignação para o remate desta quinta, dia 27. A procura por todas as categorias é a maior que já constata em todos os nossos anos de trabalho, por recebermos a todo momento consultas sobre gado para colocar na pastagem, especialmente vacas vazias e novilhas. Venha até nossa sede acertar os detalhes e faça o melhor negócio. Quinta, dia 27, remate no parque com inscrições abertas. Participe com sua consignação. Agenda Remates de Qualidade. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da ESCO-GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. ESCO-GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 34270715. Mude a vida de um animal. Adote um novo membro para sua família. O amor que o animal adotado traz para a vida do tutor carrega diversos ensinamentos. E o principal deles é a gratidão. A partir de uma adoção, as pessoas podem entender melhor o que significa ser grato, pois é exatamente este o sentimento que o cão consegue transmitir. Adote um animal. Uma campanha da Rádio Alegrete. Agora você vai ficar ainda mais ligado. Anota aí o nosso WhatsApp. 999 58 2202. 999 58 2202. Participe, peça sua música. Participe de nossos programas. A rádio que tem o seu ritmo. A São João é a farmácia mais lembrada pelos gaúchos. Só que você compra com qualidade e economia. Confira as ofertas. Coloração creme Biocolor Mini Kit leve 2 por R$ 8,99 cada, exceto cores especiais. Desodorante aerosol Nivea leve 2 por R$ 10,99 cada. Fralda São João leve 4 pacotes por R$ 9,99 cada. Kit creme dental Close-Up com 3 unidades leve 2 por R$ 4,99 cada. Rede de farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. A Alegrete, a rádio de todos os eventos, te convida para ficar ligado em nossa programação. Vem aí, encontro de futebol infantil pan-americano, Expo Inter 2019, Semana Farroupilha, Canto Farroupilha da Canção e Exposição Agropecuária de Alegrete. Oferecimento: Armazém Roça, variedade em produtos, atende de segunda a sábado das 8h30 às 22 horas, domingos e feriados das 9 às 20. Venâncio Aires 1115. Polimac, toda a linha Silbarão do Amazonas, fone 34 21 43 16. Agropecuária Tapera de João Tôndolo, Acre
acredita nessa terra trabalha para produzir alimentos gerando empregos. Vereadora Leoni Caldeira, Partido Progressistas, sempre atenta aos anseios da comunidade. Veterinária Dota, com todos os tipos de rações, abre aos sábados à tarde, Venâncio Aires ao lado da Luísa Modas. Secom 24 horas, quem conhece não discute, 3422-7850 ou 999586653. Companhia do Carro é Ford Multimarcas, Avento Manuel, fone 3422-1616. CAL, juntos somos fortes. União Empreendimentos, União Mercado e União Agroindústria, Rua Antônio Freitas Vale 392. Deputado Afonso Mota, a voz da região na Câmara dos Deputados. Copasa, 2 endereços na CIS Brasil. Sushi House e Temaqueria, na Timóteo Paim, peça em casa, 999-2480-53. Prefeito Márcio Amaral apoiando os eventos da cidade. Serviços de pinturas, instalação hidráulica e esgoto com Valdemir Pedroso Rodrigues, ligue 99904-4005. Vereador Hamilton Oliveira, mandato popular e participativo em defesa da comunidade dos trabalhadores na Câmara de Vereadores. Sindicato Rural de Alegrete. Multiprev tem canela de velho, sucupira, magnésio e vitamina D. Procure nas farmácias de Alegrete. Fica com a gente. Rádio Alegrete, presente em todos os eventos. Irreverente, informativo, de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Classe Rádio. Agora o Mundo Real tem 2 lojas na Rua Barão do Cerro Largo. Uma das lojas você encontra tudo por R$10. Uma variedade em utilidades domésticas, brinquedos, quadros, cuias e relógios. Confira também uma variedade em roupas masculinas, femininas e infantil. Mundo Real é 10. Pra fazer um bom churrasco, com carne para o dia a dia, Casa de Carne Santo Antônio, é qualidade e economia, o melhor atendimento. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. Casa de Carne Santo Antônio, qualidade, preço e o melhor atendimento. Avenida CIS Brasil 869, fone 3421-4904. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A mulher vítima de estupro tem direito à assistência médica e aos medicamentos necessários para o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Ela também tem direito à pílula do dia seguinte e, caso engravide, pode pedir a interrupção da gravidez. Os serviços públicos de atendimento, como postos de saúde e delegacias, têm obrigação de informar as mulheres sobre esses direitos. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da Esco GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 3427-0715. A Caal Centro Comercial divide-se em peças agrícolas, tintas e ferragens, pneus e veterinária. São 20 mil itens, da semeadeira ao objeto de decoração, do parafuso à furadeira, da ração do cão à vacina do rebanho, do pneu do carro ao pneu do caminhão. Mas são 20 mil itens, só vindo aqui para conhecer. Caal Centro Comercial, tudo o que você precisa, um único lugar. Papo Cabeça, com entrevistas e assuntos atualizados. De segunda a sexta-feira, estão no Cidade Rural com Cíntia Fragoso. O frio chegou com tudo! E a promoção das Lojas América também. Nas Lojas América, toda loja em 10 vezes sem juros, em todos os cartões. Campanha Quero Tudo, Quero América. Para quem quer prazo, preço e promoção em um só lugar. Jaqueta feminina por apenas R$ 79,90. Bota montaria Via Marte, preço especial R$ 79,90. Pague em 10 vezes sem juros, em todos os cartões. E continua a promoção de botas agora em 10 vezes sem juros. Lojas América, onde seu inverno acontece. América, seu estilo, seu lugar.
Cidade Rural, são 5 horas e 35 minutinhos. Para quem está ligando o rádio agora, o seu vespertino na Tchê Alegrete. Sexta-feira, depois de um feriado, mas nós temos o nosso Papo em Família. E hoje, em dose dupla, 2 doctors. Obrigada pelas senhoras estarem aqui, com tudo que tenho para fazer. Doutora Marilene Campagnolo e também a doutora Nilva Pérez. Vamos falar sobre prevenção à infecção hospitalar e também outros assuntos. Doutora Marilene, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos falar algumas outras coisas, mas eu quero chamar a atenção para um tópico extremamente importante, porque toda a comunidade acaba, em algum momento, frequentando o hospital, né? Ou seja, por alguém doente, que pode crianças, idosos, adultos, ou até para ganhar bebê, né? Então, assim, é difícil não ter um convívio no ambiente hospitalar. E a gente tem uma preocupação enorme com a infecção hospitalar, porque a gente sabe que a infecção hospitalar é uma das maiores causas de complicações no paciente hospitalizado, né? Que pode evoluir para quadros graves, com septicemia e até com risco para o óbito dessas pessoas. E, principalmente, nós temos uma preocupação enorme dentro da nossa UTI neonatal. Por quê? Porque os nossos pacientes são pacientes com uma imunidade muito baixa, eles são prematuros, eles já nascem com um risco maior de adquirir infecção. E como nós temos uma unidade que trabalha aberta à família, quando eu digo aberta à família, é pai e mãe com livre entrada dentro da UTI. Então, a gente acaba aumentando o trânsito de pessoas, além das equipes que trabalham na UTI. E isso pode aumentar o nosso risco de infecção. Então, nós estamos fazendo uma campanha enorme, tá assim, ó, muito lindo de ver, né? Porque toda a UTI está engajada, as equipes de enfermagem, de manhã, tarde, das 2 noites, e a gente está fazendo um trabalho assim, ó, de valorização do que é o mais importante para a prevenção da infecção hospitalar, que é a lavagem de mãos. E eu tenho que dizer que as gurias estão de parabéns, porque, se vocês acompanham, tem vídeos de prevenção de infecção hospitalar no Face, no YouTube, que as gurias estão fazendo várias maneiras de motivar as pessoas, e existe um policiamento muito ostensivo, dá para dizer assim, das pessoas que entram dentro da nossa unidade na lavagem de mãos, porque está bem estudado, bem mostrado que, se a gente lavar as mãos, principalmente antes e depois de lidar com os pacientes, esses índices de infecção diminuem bastante. Em qualquer lugar, a infecção hospitalar existe. Cabe a nós, profissionais, conscientes, trabalhar essa redução da infecção para nós não aumentar a morbidade e a mortalidade dos nossos bebês. E isso aí está sendo feito de uma maneira muito linda. A gente tem cartazes, a gente tem mãozinhas, a gente tem, além dos vídeos, campanhas dentro. Então, assim, ó, é um trabalho que vale a pena ser ressaltado, porque as gurias engajaram mesmo nessa causa, que eu acho que é mais uma coisa que vem para a vida, para melhorar para os nossos bebês. Eu já vi no Face, acho que da enfermeira Caroline, né? Exatamente. Tu viu a bactéria entrando e a água lavando as mãos e chorrando a bactéria de dentro da UTI. Então, é muito legal o trabalho que as gurias estão fazendo. E todos os turnos, existe tipo uma competição saudável, sabe? Estão fazendo assim, ó, vídeos que vai, no final, resultar na equipe campeã. Então, isso motiva muito o pessoal. E quem se beneficia sempre são os nossos pacientes, né? Com certeza. E eu tenho uma notícia não muito agradável para lhe dar, doutoras, que é com relação aos focos do mosquito da dengue. Aumentando. Estamos em quase 500. E a previsão é que até o final do ano, Vanessa, que está aqui conosco também, presidente da Mães da ANEL, tenhamos 1000 focos. Meu Deus. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Essa semana, então, o que mais está sendo feito? Porque, assim, ó, qual a minha preocupação? Nós vamos esperar ter dengue para daí tomarmos providências mais ostensivas e radicais? Não que eu esteja colocando
que a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, não esteja fazendo o seu trabalho, entende? Mas o que mais terá que ser feito para que a comunidade abra os seus olhos e atente à situação gravíssima? É um trabalho conjunto. Exatamente. E ontem eu conversando com outras pessoas, eles me disseram, na minha rua tem uma pessoa que corre o pessoal que é da prefeitura, não deixa entrar. E provavelmente lá tem algum foco, algum mosquito e alguma outra coisa lá dentro. Então, também tem isso que eles falam na rádio, que pedem, principalmente no centro, e alguns locais de bairros, que atendam, que o pessoal vai todo identificado, fardado, e também tem aquele papelzinho que a gente sabe, que eles anotam, que é para verificar se precisa de alguma ajuda ou de alguma orientação. Na verdade, a gente está numa guerra, né? E, por enquanto, a minha sensação é que os mosquitos estão ganhando, porque toda semana que eu chego aqui... Aumenta. É sempre um alarde, e não aumenta 3, 4, 5. Está aumentando, assim, numa progressão muito rápida. E aí, as pessoas estão esperando o quê? Doentes, dengue, óbitos, situações de alarde por pessoas doentes, encher o hospital e falta de leitos para daí tomar uma providência, porque isso é o caminho que vai ter. No que um desses mosquitos se contamine, eu já falei isso não sei quantas vezes, né? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, ouvintes. Nós temos que lembrar que não é só dengue, né, Marilene? O mesmo mosquito é o da chikungunya, da zika. Exatamente. E no caso das gestantes, né, zika, microcefalia. Sim, né? um Então, comprometimento para a vida toda. É para toda a vida, né? Então, para ter uma ideia, a zika, quando contamina um homem, no esperma dele, são 6 meses que ele pode ficar contaminando mulheres. Então, de repente, gestantes... Quantas gestantes correm o risco? Então, a gente sempre recomenda a gestante que, desde o início da gravidez, use o preservativo. Uma das coisas é a zika, porque não é só as outras doenças. E que pode passar, né, Nilvan, como um quadro viral... Exatamente, sem se dar conta. Até desapercebido. Exatamente. Né? E que depois então, tu vai fazer diagnóstico chikungunya, retrospectivo. Zika, chikungunya e o... Tudo bem com a dengue, mas olha a gravidade que é para uma mulher, a zika. Porque daí... tem aqui os casos de microcefalia e tudo aquilo que a gente já acompanhou. É um comprometimento para a vida toda. Para a vida toda, né? Exatamente. São crianças que não vão ter um desenvolvimento, não se consegue. É um custo familiar, social, muito. E risco para essas crianças, né? Exatamente. Tu imagina tu ter todo um suporte de saúde para uma criança com uma microcefalia. É completamente diferente de uma criança saudável. Exatamente. É caro para todo mundo, para a família, para o Estado, para todos. É uma coisa. E um sofrimento para uma criança, né, com microcefalia. Voltando à infecção hospitalar, eu gostaria assim, de colocar algumas coisas assim, em relação à nossa, a Santa Casa aqui, né? A maternidade da Santa Casa funciona ao lado da ANEEL. Então, as pacientes que chegam para ser examinadas são examinadas ao lado da ANEEL. Passam por dentro da maternidade, no corredor, que tem quarto da maternidade, no corredor onde se faz o banho do nenê, e elas consultam ali. Teoricamente, seriam pacientes para consulta de urgência, ou seja, aquelas que estão em trabalho de parto ou com alguma intercorrência em relação ao parto. Seria o ideal. Mas aqui a gente não consegue fazer essa distinção. As pacientes consultam muito na maternidade. E consultam para gripe, para diarreia, para vômitos. Então, assim, a paciente está 10 da manhã no seu bairro lá, passou a noite mal, com gripe, em vez de procurar o posto de saúde, ela deixa para ir consultar na maternidade, vai consultar com o obstetra. Só que é uma situação clínica. Então, eu sempre coloco para a paciente, não, você vai descer, vai ser atendida no ambulatório da Santa Casa, ou na UPA, ou no ambulatório. Por quê? Porque tu está com uma gripe importante, com tosse, catarro, né? Então, tu pode transmitir para nós aqui dentro, os bebezinhos que estão do lado da ANEEL, e para as mães dentro da maternidade. Quer dizer, então, o que eu gostaria de chamar a comunidade é isso.
outras coisas que não sejam referentes à gravidez, a mulher tem outras coisas clínicas, como eu disse, diarreia, vômito, virose, alguma coisa assim. Quem sabe consultar no seu postinho perto da sua casa, né, tratar com o clínico, uma situação clínica, para evitar frequentar a maternidade nesses casos. Não é o obstetra que vai tratar alguma coisa clínica. O clínico pode fazer muito bem esse atendimento no seu postinho, tirando de dentro da nossa maternidade o risco de uma infecção. Exatamente, e até porque assim, vamos supor que a gestante ou no início da gestação tu esteja com quadro viral, se tu chegar ali e tiver mais 1, 2 pacientes, a transmissão é respiratória. E se tiver uma no final da gestação, né? Aí, só de conversar, só de tossir ou espirrar, tu pode estar passando para outras pessoas. Então, realmente, eu acho que isso é uma conscientização. Como sempre, a gente chama atenção de que, assim, a emergência deve ser primeiro tentado consulta no posto, tanto na pediatria, quanto na obstetrícia, quanto a gestante, que não está relacionado a parto, é procurar o seu posto, onde ela vai ser atendida e tentar a resolução do problema. Por quê? Porque evita esse trânsito dentro do hospital, e a mesma coisa as crianças, evita acúmulo de atendimento na UPA, né, que é para situações de emergência, e aí muitas vezes não são atendidos nem por pediatras, são atendidos por clínicos, e no posto ela vai ter um melhor atendimento. Então, a gente sempre chama a atenção da importância de diferenciar a necessidade do atendimento de urgência e, principalmente, a gestante, então, ser no hospital esse atendimento. E como nós somos um obstetra de plantão, às vezes a gente está fazendo uma cesárea e chegam lá, como a Marilene disse, chegam para consultar, chegam 4, 5 para uma consulta de uma rotina. Gripe, a outra está com diarreia, a outra está com vômito, são coisas, outra com dor de garganta, aí chega ali, aí ficam conversando numa salinha que a gente tem ali, e nós lá, 1 hora mais ou menos que dura uma cesárea. Um parto pode demorar até mais tempo, tem que esperar 1h40, 2 horas, enquanto o parto demora um pouco mais. Então, elas ficam ali esperando, né, e se contaminando, fazendo trocando o vírus. Então, a gente pede assim, para quem esse horário de postinho, favor, consultar no seu postinho. Não precisa ser com o obstetra, consulta com o clínico do posto, que é habilitado para fazer esse tipo de atendimento. Misturam tudo e aí depois... Em relação à pergunta da Vanessa, né, em relação ao pré-natal, uma paciente, ela me coloca, tem uma paciente hipertensa que está começando um pré-natal. O que faz? Ela, de preferência que ela tivesse ido antes, né, para ver que já trocar o remédio que ela usa de rotina por um medicamento que a gestante possa usar. Não para de tomar o remédio, deixa para parar depois que vai fazer a consulta. Então, consultar antes, trocar esse tipo de medicamento, mas essa paciente ela não precisa esperar a consulta com o obstetra. Ela faz no posto a primeira consulta de enfermagem. A enfermeira de todos os postos aqui da cidade são habilitadas para fazer a primeira consulta de enfermagem, pedindo todos os exames, solicitando os exames, e encaminhando. Se for o alto risco, ela vai ser encaminhada para o posto onde se faz alto risco, que é o PAN. Mas a enfermeira do seu postinho já solicita todos os exames de rotina e encaminha para o posto onde se faz alto risco. Já consegue adiantar esse fluxo, né? Adianta o fluxo. Exatamente. Dá mais rapidez para o fluxo. E uma coisa que é importante de chamar atenção, que a gente, quando conversou bastante vezes aqui sobre o pré-natal, que a rede pública, apesar de nós termos agora poucos obstetras, mas assim, tem todas as condições de um atendimento adequado. Esse fluxo está funcionando, né, Nilva? Onde se faz a primeira seleção dos exames e depois se seleciona os pacientes de alto risco, principalmente para ser encaminhado para os obstetras. Então, por isso que a rede pública
está sendo eficaz nesse funcionamento. Isso, nós estamos com 2 obstetras na rede, o doutor Érico e eu. Só 2 fazendo isso para toda a rede pública da cidade. Tempo que a gente anuncia, né? É só vocês então, dois, né? é só nós 2. Então, os outros estão aposentados ou saíram. Então, assim, estão sendo priorizados os casos de alto risco para nós. Então, no PAN, né, os outros postos fazem esse tipo de encaminhamento, a enfermeira do posto que está fazendo encaminhamento, a enfermeira do PAN faz a seleção e nós, principalmente as de alto risco, estão sendo encaminhadas para nós lá no PAN. Agora, o ouvinte liga, obrigada, dona Helenice, e ela disse, não, a gente sabe que tem que ir no posto, só que daí fecharam o posto ali do bairro São João e Assunção, né? Então, tem que ir para Rondon, mas lá também, ela comenta, lá as filas também são grandes, porque atende todas as 2 regiões. Então, ela pede, né, que se fale e que volte o posto ali para a região, né, do bairro Assunção. Eu vi essa polêmica. Foi essa semana, faz 2 dias, foi antes do eu feriado. Eu li sobre essa polêmica do fechamento do posto do bairro Assunção, e aí os pacientes direcionados para o Rondon. Não tenho condições aqui de dizer se realmente por que foi tomada, se o posto tinha necessidade, se não tinha. Isso é uma questão, acho que, claro que a comunidade ali do local vai sempre se sentir prejudicada, né? E acho que tem que realmente verificar o motivo e tentar ver a justificativa para isso. Mas, nesse momento, infelizmente, existe um suporte num outro posto, claro que vai ser sobrecarregado, mas que dentro das necessidades e prioridades vai ter o atendimento, até se discutir e se ver qual a finalidade, o que vai fazer com o posto ali do bairro Assunção. Né? Antes de sair de casa, eu li uma reportagem que também foi dividido com o posto da Bento Gonçalves. Há algumas regiões. Eu acredito que na segunda-feira agora a Secretaria de Saúde deve encaminhar alguma nota informando a população das regiões como é que vai se dar. Lembrando que eu disse antes, na segunda-feira já começa o 3º turno no Rondon, no PAN e no Centro Social Urbano. Exatamente. E aí, outro pedido. Não deixem tudo também para o 3º turno. Né? Que é só urgência. Que é só urgência. É um suporte. A gente sempre faz a campanha de que as pessoas têm que procurar o posto no horário do atendimento. Tu vai ter melhores condições de atendimento e tu não vai formar filas para atendimento no momento que as pessoas vão procurar urgência, porque na urgência, quando tem muita gente, às vezes quem realmente está procurando a urgência por uma urgência acaba esperando muito mais tempo. Apesar da triagem na UPA, tudo, às vezes acontece isso. Nos postos também pode acontecer no 3º turno isso. Então, assim, procurar, amanheceu doente, não passei bem a noite, a criança começou com tosse ontem, teve febre, vou procurar cedo, né? Levar no posto, até porque, assim, uma coisa que eu sempre digo, o que me chama a atenção? Sempre que tu procurar o teu atendimento no teu posto, que for visto pelo teu médico, vai diminuir muito a internação, vai diminuir o uso de antibióticos desnecessários. O que a gente tem visto lá na pediatria da Santa Casa? Que os pacientes estão vindo muito à UPA e aí, consequentemente, não temos pediatra, infelizmente, não é por a gente não querer, é por falta de profissionais, né? E aí acaba a internação sendo muito frequente, crianças internando com virose, fica 2, 3 dias e vão embora sem fazer nada dentro do hospital. Coisas que, se fossem diagnosticadas, orientadas, a mãe poderia ter a sua tranquilidade e fazer o acompanhamento em casa. Então, a hospitalização está sendo muito frequente e algumas vezes desnecessárias. E isso também aumenta o risco para as crianças, porque o ambiente hospitalar é um ambiente de maior risco. Daqui um pouco tu interna com uma coisa e sai com outra. Então, esse cuidado a gente chama atenção também. E agora, com o friozinho entrando, chegando hoje, né? Nossa, agora com essas mudanças de temperatura, então, mais ainda a gente faz essa solicitação, né? Que sempre procurem levar no seu posto primeiro, né? Usem o 3º turno com, orientação, com cuidado, porque senão, assim, acaba se tornando um posto fazendo um atendimento a mais, e não a diferença que é a necessidade de atendimento para aquelas pessoas que estão doentes. Sim.
Alguma outra informação, doutora? Eu gostaria só de chamar a atenção, façam prevenção. Preventivo do câncer de colo de útero, preventivo de mama, câncer de colo de útero, mama e os testes rápidos para prevenção, sífilis, HIV e as hepatites. Todos os postos estão disponíveis, os testes rápidos, preventivo e solicitação de mamografia e outros exames de mama. Até porque nós também estamos com os níveis elevados, né, de sífilis e tal. A sífilis sempre aumentando. Exatamente. Com a Juliana, ela está em férias agora, mas que... E o ideal é que a mulher tratasse antes da gravidez. Na gravidez, a gente está tendo dificuldade, às vezes, para tratar. Os nenéns têm nascido positivo. E o que a gente tem visto? Todas as crianças que a mãe ou fez um tratamento mesmo que adequado, chega no hospital, tu repete, o exame está positivo, a criança acaba fazendo 10 dias de antibiótico dentro da UTI. Então, por que não fazer? Teste rápido é 20 minutos no dedinho, sífilis, AIDS e as hepatites. Faz antes, quando for fazer o preventivo do câncer de colo de útero, faz. Não deixa ficar grávida para fazer. Faz antes, dá tempo de tratar antes de estar grávida. Sempre tratar uma gestante é pior do que tratar uma não gestante. Então, por que não ir lá fazer a sua prevenção? Doutora, e eu ainda quero chamar a atenção das vacinas. Quero pedir encarecidamente, porque existe assim, ondas de ideias contra a vacina. Isso eu vou falar sempre, sabe? Vamos vacinar as crianças, vamos vacinar as gestantes, vamos fazer prevenção para evitar de nós termos doenças que já estavam praticamente erradicadas, causando risco para as nossas crianças, para os nossos pacientes. Por favor. E lembrando que não levou a sério a vacina da gripe, faleceu a 8ª pessoa no Rio Grande do Sul. Pois é, olha aí. Olha aí, doutora. A vacina, sim, as gestantes também vacinada, a vacina da gripe e a vacina das 20 semanas, que é a tétano, difteria e coqueluche, que é feito com 20 semanas. Não tenha medo de fazer as vacinas, realmente é necessário, né, e funciona. Vou agradecer a presença de vocês duas, doutora Marilene Campanholo e doutora Nilva Pérez. Não é sempre que a gente consegue. Vanessa, obrigada pela tua presença. Vamos finalizando esta edição do Cidade Rural. Temos a visita aqui do Davi hoje, né, com o Homem de Ferro. Agradecer a audiência dos senhores e das senhoras. Vem agora Ave Maria, em instantes, o programa do Seu Neuri. Tenham todos um excelente final de semana. Tchau. ZYK 210. 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Pontualmente, 18 horas. A oração da Ave Maria. Segredo de felicidade. Respeite a honra alheia. Certa vez alguém
que se arrependia de haver caluniado uma pessoa conhecida, foi se confessar. Depois de ouvi-lo atentamente, o sacerdote lhe sentenciou, como penitência, que comprasse um saco de penas de aves, tomasse 100 metros de uma estrada e fosse espalhando todas aquelas penas. Em seu retorno, catasse uma por uma as penas espalhadas e as devolvesse ao saco. Impossível, disse o pecador, o vento as leva. Assim é a honra que você destruiu, respondeu o padre.